Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e hoje eu vou continuar meus vídeos te explicando o que você deve considerar na hora de escolher seus componentes em relação a um Raspberry Pi. Primeira coisa, esse é um dos vídeos mais importantes dessa série que eu estou fazendo porque nós vamos falar sobre HD, Hard Drive, esses componentezinhos aqui. E nesse monto eu vou explicar por que é tão importante, o que você deve considerar e nos dias atuais o que é interessante fazer ou não. Então, desse jeito você vai ter um pouco mais de conhecimento na hora de fazer suas escolhas. Qual que seria o melhor HD ou qual que seria a melhor opção para a sua utilização. Isso vai se aplicar tanto para um Raspberry Pi quanto para um desktop, um servidor. Lembrando, esse servidor que nós estamos fazendo é servidor residencial, Home Lab. Eu não estou fazendo um servidor Enterprise, porque tem outras coisas a considerar. E talvez o valor não seja algo a considerar, ou talvez o consumo de energia não seja algo a considerar na sua instância. Eu estou falando na nossa casa, o que seria interessante. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo. Mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Antes de a gente entrar na ideia desse vídeo, vamos explicar por que é tão importante a questão de storage. Basicamente, storage vai ser onde você vai manter todos os seus dados, onde ele vai coletar as informações para depois utilizar. E essa questão de storage é importante porque você tem que ter um sistema estável e se por acaso seu sistema de storage falhar, você vai perder todos os seus dados. Você pode investir no melhor HD, você pode investir no melhor CPU que você quiser, você pode investir na melhor memória RAM que você quiser, você pode investir na melhor placa-mãe ou no melhor Raspberry Pi, o melhor tipo de conexão que você quiser. Porém, se seu sistema de storage não seja estável, você vai sofrer o risco de perder todas as informações ou que vai ser o seu bottleneck. Então isso que é importante decidir. Se você for decidir na questão de SSD, NVMe, HD, tanto faz, porque isso vai ser de acordo com a sua necessidade. O que nós vamos querer principalmente falar é o que você deve considerar antes de você escolher o HD ou o tamanho do seu HD. Primeira coisa, vamos voltar um pouco na questão de conexão no seu sistema. Você tem diversos tipos de conexões. Você pode usar um docking station. Nesse docking station, você pode utilizar um USB C ou USB 3.0 e conectar diretamente no seu Raspberry Pi, ou você pode conectar diretamente no seu servidor, no seu desktop. Lembrando, conexão USB nunca faça RAID, utiliza só como MergeFS, então você não tem proteção de dados. Outra coisa, você pode utilizar um pouco mais sofisticado, você pode utilizar um enclosure, na qual você tem como conectar 4 HDs e a mesma coisa, se você olhar a parte de trás, você tem como conectar a conexão USB-C, que seria mais rápida, diretamente para o seu computador ou o seu Raspberry Pi. Lógico, vai ter que converter. Se o teu computador tiver conexão USB-C, melhor ainda, vai funcionar mais rápido, a leitura vai funcionar mais rápido, porém o USB 3.0 vai ser um limitante speed, limitante velocidade. Mas mesmo assim, nós estamos convencidos que só os HD seria necessário? Não, nós temos como utilizar NVMe as well. Nós temos como conectar, como o exemplo que eu mostrei, colocar dois NVMe e colocar na conexão USB-C. Desse jeito você consegue ter um pouco mais de velocidade. Porém, se você estiver utilizando o Raspberry Pi, quiser utilizar NVMe, não vai ter vantagem nenhuma, porque não vai ter ganho. O USB 3.0 eu acho que consegue ler até 6 GB por segundo, e o NVMe, considerando todas as perdas, vai ter uma leitura mais rápida, então não vai valer muito a pena para você. Mesmo assim, você tem essa opção, se por acaso você quiser utilizar. Mas esse não é o tópico do meu vídeo. O tópico do meu vídeo é o que nós temos que considerar. O que nós temos que considerar? Esse HDzinho de laptop, ele tem 250 GB de espaço. Esse HD, como eu falei, ele tem 1 TB de espaço. E daí agora nós vamos falar, vale a pena colocar 10 desses HDs? Talvez eu consiga comprar muito mais barato eles. Ou talvez eu consiga comprar eles 10 desses em relação a menos desse. Sim, você poderia fazer isso. Mas não considere só a questão de preço inicial do HD. Considere também o consumo de energia. Vamos dar um exemplo. Aqui na tela eu tenho o datasheet do WD Red, que é um dos HDs dedicado para NAS. E tem um custo-benefício considerável.
Se eu olhar aqui nessa tabela, ele tem uns HDs de 3 terabytes, 4, 6, 8 e 10 terabytes. Se a gente vir na questão de consumo de energia, basicamente o consumo de energia é muito semelhante. Se eu olhar para 3 terabytes, ele vai consumir 4.1 quando estiver tendo leitura escrita. E se eu olhar para 10 terabytes, ele vai estar consumindo 5.7. Então, se eu pensar, eu quero ter 10 terabytes de capacidade. Se eu tiver só um HD de 10 terabytes, eu vou estar utilizando por volta de 6 watts. Se eu tiver 3 HDs de 3 terabytes, que vai dar mais ou menos 9, eu vou estar utilizando por volta dos 12. Então, eu vou estar utilizando pelo menos o dobro de energia. Isso pensando 6 watts, 4 watts não tem muita diferença. Se você considerar, essa diferença não é muito, primeira instância. Mas pense que esse servidor vai estar ligado 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, se você considerar que ele vai estar o dobro, você vai estar utilizando o dobro de energia. Você vai estar utilizando muito mais energia que você teria necessidade. E daí, considerando o preço da energia, talvez ele já pague. Mesmo assim, se você considerar 3 HDs e 3 terabytes, vai ser basicamente o mesmo preço que você comprar um HD de 10 terabytes. Então, nesse ponto, você tem que considerar o que é mais interessante. Eu ter 10 terabytes ou eu ter 3 HDs de 3 terabytes. Minha opinião, vale mais a pena você comprar um HD de 10 terabytes, que ao longo tempo, pelo menos nos 5 anos de garantia ou 3 anos de garantia, você vai estar economizando energia em relação a 3 HDs. Além do mais, a chance de ele dar qualquer problema quando você conectar mais HDs, na questão de paridade, na questão de leitura, na questão, é muito maior. Então tenta resumir isso aí. Daí você vai me perguntar, Alan, qual vale mais a pena? Eu utilizar um HD ou um SSD? Eu vou te falar que HD e SSD vai ser quase o mesmo consumo de energia. Porém, o preço de um SSD vai ser mais alto em relação à capacidade. Vamos abrir aqui na minha tela. Eu considerei o NVMe do ARMWolf 510, na qual ele é dedicado exclusivamente para NAS, na qual ele é rated para 5 anos, 24 horas por dia, leitura escrita. Então, se eu olhar essas informações, ele vai estar consumo mais ou menos de 5.3 watts a 6 watts. Então, em relação a um HD, um SSD, o SSD ele é mais leve, é menor, mas ele vai consumir basicamente a mesma energia. Então, não pense, eu vou escolher um HD ou vou escolher um SSD para salvar energia. Não. Eles vão ser quase o mesmo consumo. A decisão de escolher um HD, um SSD, um NVMe será o tipo de aplicação e o tipo de informações que você quer ler e a velocidade. Eu vou dar um exemplo. Storage. Eu quero ter todas as minhas informações localizadas só no local. Vai para um HD. Não gaste dinheiro num SSD, um NVMe, a não ser que seja 10 usuários lendo ao mesmo tempo. Daí você vai sentir diferença, porém mesmo assim o teu bottleneck vai ser a conexão de rede. Então não perca tempo considerando SSD nesse caso. Porém, uso interno. Imagine que você tem o seu iOS e tem todos os seus aplicativos do Docker ou todos os aplicativos que vão rodar internamente no seu servidor. Daí você vai sentir diferença, porque ele vai demorar menos tempo para ler, entender essas informações ou gravar essas informações antes de dar o resultado para você. Então, só nesse momento que você vai conseguir sentir diferença. O que normalmente eu faço, pelo menos o que eu acho interessante fazer é, eu tenho pelo menos no meu servidor 2 SSD. Primeiro SSD vai ser a instalação do iOS, bem pequenininho, 128, 256 GB, não mais que isso, na qual tem todos o meu iOS, meu sistema operacional rodando nesse HD. Nesse jeito ele vai fazer o boot mais rápido e ele vai funcionar o resto das informações mais rápido. O segundo HD que eu tenho normalmente vai ser onde eu vou configurar todos os meus aplicativos. Então, se eu tenho meu Docker instalado, meu Plex, meu Sonar, meu Radar, todos os meus aplicativos estão inicialmente configurados nesse SSD. Por quê? Quando ele vai tentar a leitura das minhas informações do meu Radar, ele vai ler mais rápido. Ou quando ele vai localizar minhas imagens na minha biblioteca do Plex, ele vai localizar mais rápido em relação ao HD. Porém, o resto das informações, minha mídia, meus dados, absolutamente tudo está localizado em um HD. Nesses HDs eu tenho a menor quantidade de HD possível em relação ao preço que eu paguei. Então eu tento balancear. Se eu comprar 3 HDs ou 4 HDs de 4 terabytes e eu comprar 2 HDs de 10 terabytes, qual vale mais a pena? E daí nesse ponto eu falo, considerando meus 5 anos de uso ou 3 anos de uso relacionado ao consumo de energia, vale mais a pena eu dedicar para HDs maiores.
Antes, valia muito mais a pena você ter vários HDs menores, porque você vai pagar mais barato para o HD, talvez vai ter quase o mesmo custo, porém o consumo de energia vai ser mais alto, porém o preço da energia vai ser mais baixo. Então, esse que você tem que sempre considerar. Vale mais a pena você ter mais HDs ou menos HDs? Menos HDs com maior capacidade. Então, nesse vídeo eu tentei explicar um pouco mais sobre isso, espero que tenha ficado claro. Minha opinião é, sempre tenha menos HDs para o consumo. Antes, sem problema nenhum, mas agora é importante você reduzir. Outra coisa, tente dimensionar o que você precisa. Não adianta você ter 10 SSD se você vai ter uma conexão de 1 GB, não vai fazer diferença nenhuma. E também não vale a pena você ter só HDs se você precisar ter leitura dos seus aplicativos pelo seu servidor. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!